A partir desse momento, então, em que se constata a influência da eletricidade no magnetismo, também se pôde aprofundar no conhecimento do próprio magnetismo e chegando aí no conceito de campo magnético. Primeiramente através das cargas, né? Uma carga em movimento cria no espaço em torno dela um campo magnético que atuará sobre outra carga, também em movimento, exercendo sobre ela uma força magnética. A gente estudou anteriormente o campo elétrico. É uma região ao redor de uma carga de influência, né? Pode ser uma influência atrativa ou repulsiva. No caso do magnetismo também é muito semelhante, só que o campo magnético só vai existir quando as cargas estão em movimento. Ele não pode existir quando as cargas estão paradas. E é justamente esse movimento de cargas dentro dos ímãs que formam ao redor dos ímãs campos magnéticos, né? Então o campo magnético é sempre relacionado com uma carga em movimento. Ou no caso dos ímãs, que apesar de a gente não identificar o movimento das cargas, existem porque a matéria sempre está em movimento. E como é que a gente constata a presença desse campo? Primeiramente pela influência, uma influência que se ocorre mesmo à distância, né? Se você pega dois ímãs, você não precisa colocar um próximo ao outro para ele realmente atuar. Dependendo da intensidade do campo, você pode atuar à distância, né? Você não precisa encostar um no outro. E também você pode, por exemplo, utilizar aí materiais que se atraiam pelo ímã, como por exemplo nessa figura aqui, ó, nessa fotografia. Você tem um ímã em forma de barra e ao redor desse ímã você tem limalha de ferro, que é um pó de ferro, né? A gente observa que existe um padrão formado ao redor desse ímã e esse padrão corresponde justamente ao padrão do chamado campo magnético. Nessa outra situação aqui, esse padrão fica ainda mais claro. Nós temos aí a interação entre dois ímãs e a interação também entre os campos magnéticos desses ímãs, né? O que é o campo magnético? É a região de influência que está aí ao redor desses ímãs ou ao redor das cargas em movimento. E você pode constatar isso também através de uma bússola. Se você colocar bússolas ao redor de um ímã, cada uma das bússolas vai apontar para uma direção diferente. Isso porque o campo magnético tem uma configuração diferente em cada ponto ao redor aí do ímã, né? Então você vai saber justamente para onde ele está apontando pela direção da bússola. Então a gente conclui que o campo magnético possui uma forma e comportamento específico para cada situação. Existe aí uma região ao redor das cargas em movimento ou ao redor dos ímãs que é chamada de campo magnético. E a gente pode representar essa região através de linhas de indução, assim como nós representamos lá na eletricidade para os casos do campo elétrico. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui o ímã em barra. O que é que a gente nota nesse ímã? Que as linhas de indução saem aqui do polo norte, ó, e entram no polo sul, pelo menos por fora, né? Ó, sai do norte e entra no sul. Dentro do ímã ocorre o inverso, ela vem aqui do sul e chega no norte, porque ela é sempre assim, ó, cíclica. Sai do norte e chega no sul. Vem de novo para o norte e volta para o sul. Vejam aí a configuração das linhas de indução, que é muito parecida com a figura formada pelas limalhas de ferro. E isso não ocorre somente em ímãs de barra ou de ferradura, ocorre também no nosso planeta. Ao redor do nosso planeta vai ser criada também essa região de influência magnética, né? Nós já sabemos que existe a região de influência gravitacional do planeta. E nós vamos acrescentar mais um agora, que é a região de influência magnética. A Terra possui um campo magnético. E se a gente fizer uma comparação dessas duas figuras com uma comparação de um campo elétrico, a gente vê que realmente tem algo muito parecido aí, né? No caso do magnético, sai do norte e chega no sul. No caso do elétrico, sai do positivo e chega no negativo. Inclusive, os formatos deles são muito parecidos, né? O que é que a gente pode concluir então? As linhas de indução magnética saem do polo norte e chegam no polo sul. Mas, dentro do ímã, elas vão do sul para o norte.